Queria trazer para vocês as notícias sobre a pandemia que estão destacadas hoje. Basicamente, é a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo dando destaque para a notícia, de que, aqui na Folha, São Paulo abolirá máscara em locais abertos em 11 de dezembro. O governo Dória cita queda de mortes e internações por Covid após vacinação ao justificar. Cientistas hesitam. Estado de São Paulo. Onde está? Estado de São Paulo decide revogar a exigência de máscara ao ar livre. Em algum lugar eu li também que essa questão do carnaval está dando polêmica, nas cidades que proibiram o carnaval, em cidades que estão dizendo que vai ter o carnaval, a polêmica cresce em São Paulo. Parece que já passaram dos 60 municípios em São Paulo que já anunciaram que não farão carnaval, mas uma parte deles alega questões financeiras, para proibir o carnaval. Bom, ontem eu trouxe aqui, e está aqui de novo, eu abri, mesmo sem compartilhar com vocês, o artigo que eu li ontem do Drauzio Varela, na Carta Capital, que fala assim: por que o aumento da Covid-19 no Reino Unido merece nossa atenção? As fases da pandemia no país europeu precedem o que se vê depois em outros lugares. E aí, gente, o Drauzio Varela, ele fala, ele chama atenção para o que está acontecendo, que o Reino Unido chamou a atenção do mundo inteiro, porque eles alcançaram os maiores índices de vacinação mais rápido do que outros países, flexibilizaram tudo desde julho. O que aconteceu? São o epicentro da pandemia na Europa Ocidental agora. Outros países, Alemanha, Holanda, Áustria, vários países anunciaram novas medidas restritivas em função do aumento da pandemia naqueles países. Bom, o que eu reparei? Eu até já tinha comentado isso, mas eu tinha reparado isso nos meus contatos mais próximos, de algumas pessoas que estavam imaginando que isso estava acontecendo na Europa, porque a vacinação na Europa está mais atrasada do que a vacinação aqui no Brasil. Mas, nos comentários, nos retornos que eu recebi, inclusive numa outra postagem que eu fiz numa rede social, eu percebi que não, que essa confusão está atingindo um monte de gente. Tem um monte de gente achando que a vacinação no Brasil está melhor do que a vacinação nos países europeus que estão sofrendo com uma nova onda da doença. Eu não sei exatamente por que as pessoas estão achando isso. Não sei se o noticiário é muito confuso, porque fala em primeira dose, fala em segunda dose, as pessoas misturam os números, ou se, quando falam da quantidade de pessoas que não querem tomar vacina nesses países, que existe esse teto e que o Brasil não vai ter esse teto. O Brasil não vai ter esse teto. A história da resistência à vacinação. O Brasil, parece que 96% da população tem respondido em pesquisa que não tem resistência à vacinação. Em outros países, esse teto já teria sido atingido, um número muito mais baixo por conta da resistência. Mas isso, gente, é quando o Brasil tiver a vacina, aí 96% da população vai poder ter vacina. Eu acho que confundem vacinação na cidade com vacinação no país. Eu não sei, gente, olha só. Eu estou fechando tudo aqui. Primeiro, só o dado que o Drauzio já trouxe, que eu li ontem aqui. Difícil encontrar explicação se lembrarmos que, naquela época, não havia vacinas e que agora quase 80% dos adultos foram imunizados com 2 doses no Reino Unido. 80%, isso é mais do que no Brasil, bem mais do que no Brasil. Aí,
vou fechar tudo aqui para eu tentar compartilhar a imagem, né, do World in Data, né? Não sei como é que pronuncia, não sei falar inglês, mas é o Nosso Mundo em Dados, né? Um site que traz dados da pandemia, vários dados sobre o mundo inteiro da pandemia. Eu não sei se essa tabela que eu vou mostrar exatamente é pela classificação, né? Porque dá para excluir países, não sei se dá para incluir outros, não sei se os países que eles escolheram, né, representam o que representa a ordem, os primeiros. Bom, mas os dados vão ajudar, né, todo mundo a entender, né, qual é a real situação da vacinação no Brasil em comparação com os países europeus que estão vivendo, né, novos surtos da pandemia. Né? Então, vou começar a compartilhar aqui. Está aqui, ó. Foi. Daí, olha só, gente. O país com o maior número de vacinados no planeta, né? Emirados Árabes Unidos. 98% da população vacinada com a primeira dose. Aí você abre aqui e aparece. 88,40% estão vacinados já, completamente vacinados. Né? 9,7% ainda falta, né, vacinar e tal. Aí a gente vai descendo. Segundo lugar, Singapura. Terceiro lugar, Cuba. Né? 90% da população vacinada, 80,29% com a segunda dose. Aqui é menor do que... Não é aquele número do Drauzio Varela do Reino Unido, porque o Drauzio Varela está falando dos adultos. Aqui é o total da população. Né? Cuba. Aí o primeiro europeu que aparece na lista, Portugal. 89% da população vacinada com a primeira dose, 87,78% da população vacinada com as duas doses. Seguindo, depois de Portugal, Chile, China, Camboja, Coreia do Sul, Espanha. 82% da população vacinada com a primeira dose. Né? 80,37% vacinada com a vacinação completa. Na Espanha, Uruguai, Canadá, Itália. Itália aqui. Itália. Né? 78% da população vacinada com a primeira dose, 72,75% com o ciclo vacinal completo. França, 77% da população vacinada com a primeira dose, 69,23% vacinada com a segunda dose. Aí chega o Brasil. Antes, pode ver aqui, antes do Reino Unido e da Alemanha. Ó, o Brasil está mais vacinado que o Reino Unido e que a Alemanha. Gente, preste atenção, olha aqui. Brasil, 75% vacinado com a primeira dose. Reino Unido, 70% vacinado com a primeira dose. Alemanha, 69% vacinado com a primeira dose. Ah, então, tá vendo? A galera tá certa. Primeira dose, agora vamos para a segunda dose. Tá? Brasil, 60% vacinado com a segunda dose. Reino Unido, 67% vacinado com a segunda dose. Alemanha, 67% vacinado com a segunda dose. Né? Então, mesmo nos países, né, nesses países aí centrais da Europa que estão enfrentando, né, uma nova onda, onde, né, o Brasil teria vacinou mais com a primeira dose. Com as duas doses, não. Então, o ciclo não está completo. Ou seja, o que as autoridades brasileiras, né, que estão copiando o que a Europa fez meses atrás, né,
estão produzindo, na verdade, essa situação para frente. Né? Queda da pandemia, por conta do aumento da vacinação, queda do número de mortes, acompanhado, né, de fim das medidas, né, ou redução drástica das medidas de isolamento, de uso de máscaras, etc., leva ao aumento da pandemia. Isso é que a Europa está mostrando. O que o Brasil, né, está fazendo? E aí já tem pelo menos 5 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Maranhão, 5 governadores, né, completamente irresponsáveis que estão fingindo que não estão vendo o que está acontecendo na Europa em nome dos interesses econômicos, né, em nome, né, de tentar criar uma sensação, né, de que os problemas foram resolvidos para as pessoas se aventurarem e, mais à frente, se sofrerem, né, as consequências, né, de uma volta do crescimento da pandemia no país. Né? O que poderia mudar, né, para a gente não viver novamente, né, é a gente não viver novamente a mesma discussão. A gente discutiu isso quando a pandemia vinha para o Brasil. Olha como está na Europa. Não, aqui vai ser diferente, aqui a temperatura é diferente, aqui o povo é mais jovem, né? E tal. Aí depois, né, quando a gente melhorou no final do ano passado, agora a pandemia está acabando, olha para a Europa. Não, aqui vai ser diferente da Europa, as condições estão diferentes. 2021 morreu muito mais gente no Brasil do que em 2020, né? Novamente, estamos num momento favorável, sim, muito favorável, né? Olha o que a Europa fez, olha o que está acontecendo com a Europa. Vamos repetir que aqui vai ser diferente? Ou vamos tentar fazer diferente dessa vez? Né? Aliás, a gente fez diferente, a gente fez pior todas as vezes, né? E não vai me surpreender se as consequências aqui foram piores também, porque a gente está, né, na verdade, adotando medidas de flexibilização com percentuais de vacinação piores do que os que a Europa tem. Né? E a gente está vendo quais são as consequências lá. Né? Então, eu quis trazer de novo esse assunto da Covid para o dia de hoje, para focar nessa questão, né, da vacinação. A vacinação no Brasil não está mais avançada do que nos países europeus da Europa Ocidental, que estão sofrendo, né, com o crescimento da pandemia. Né? É diferente, por exemplo, da situação da Rússia, né, que realmente tem um número de vacinação muito baixo. Né? Mas esse não é o caso da Alemanha, da França, da Itália, da Espanha ou da Inglaterra. Né? E Portugal tem, né, conseguido, com números muito superiores, né, e com uma política muito mais responsável, né, pelo menos até a última vez que eu me atualizei sobre Portugal, conseguindo enfrentar de uma maneira melhor, né, do que os países que agiram irresponsavelmente, abrindo tudo. Né? Então, esse é o recado, né, sobre a pandemia.